Olá, estamos aqui com muita alegria para inaugurar esse nosso bate-papo sociológico, essa nossa prosa gostosa sobre sociologia, essa ciência nova, essa ciência que tenta entender um pouco da nossa sociedade para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa transformá-la. E como hoje é o primeiro programa, eu gostaria só de explicar o que é o nosso objeto, o nosso objetivo com essa proposta desse podcast. Nós vamos iniciar estudando os principais nomes, os principais pensadores que fundaram e que construíram essa ciência chamada sociologia. Depois nós vamos construir os principais conceitos que essa ciência nos dá para entender a nossa sociedade, a sociedade humana e, claro, poder transformá-la, né? Poder modificá-la. E, finalmente, nós vamos, então, debater os principais problemas do mundo e do Brasil, especialmente, para a gente ter uma consciência maior dessa sociedade que vivemos. É com muita alegria que eu convido o nosso interlocutor, né, o professor universitário e sociólogo José Geraldo Pedrosa, para se apresentar para nós nesse primeiro programa. Olá, José Geraldo Pedrosa, esse é o principal. Eu sou formado em Ciências Sociais, lá no século XX, e depois eu enveredei pela educação, no sentido da formação. Fiz mestrado, doutorado em educação, mas a minha formação inicial é Ciências Sociais. Esse ano eu completo 40 anos de exercício da docência de sociologia. Portanto, se eu tivesse que dizer alguma coisa, e tive, a meu respeito, é de que eu já sou há 4 décadas professor de introdução à sociologia, ou seja, passo a vida apresentando para pessoas, para iniciantes, um pouco do que é a sociologia, o que ela faz, que é o que a gente vai fazer aqui nesse programa. Muito bom. E a gente vai começar no programa de hoje e nos próximos 3 programas falar um pouco de Auguste Comte. Quem que foi Auguste Comte? Zé Geraldo, qual a importância dele na sociologia? O que você pode nos falar de Auguste Comte? Eu vou começar, João Mar, falando algumas coisas sobre ele, porque cada sociólogo desses que a gente vai estudar, ou seja, cada clássico tem a sua particularidade, sua história de vida, sua personalidade, enfim, suas características. O Comte, Auguste Marie François Xavier Comte, um nome grande. Se eu tivesse que dizer alguma coisa dele, assim, em primeiro plano, eu diria um francês. Ser francês te coloca num lugar particular do mundo. Ou seja, a França é um país que tem sua singularidade cultural, a França é a sede do iluminismo, a França é um dos países pioneiros da modernidade, foi a França que inventou essa história de escola pública obrigatória para todos, foi a França que fez a primeira revolução burguesa, não foi a primeira foi a inglesa, mas a França fez a mais, digamos assim, emblemática revolução, e o Comte é um francês. E ele é um filósofo, não é sociólogo, digamos assim, o primeiro sociólogo não é sociólogo, ele é filósofo, e é um filósofo positivista. Isso é outra característica importante dele. O positivismo, a gente vai conversar sobre isso hoje, representa digamos, uma visão de mundo, uma postura frente à vida, e o Comte era isso. Agora, a gente nunca pode esquecer de que o Comte, tal qual todos os demais pensadores europeus, eles eram homens brancos, ou seja, não tinha rico, o rico não entrava na universidade, homem branco, rico, urbano. Eu, por exemplo, na universidade europeia, até então, não entraria, porque eu sou da roça, hétero, cristocêntrico, ainda que ateu. Ele tinha essas características, e essas são as características gerais de todos os sociólogos que existiam até então. Porque a Universidade Europeia era uma universidade fechada. Uhum.
Qual a época, José? Não sei se você falou. Não falei. Essa é outra coisa interessante, a gente vai conversar muito sobre isso hoje. O Conte ele é de 1798 e morreu em 1857. O que significa isso? Primeira década, primeira metade do século XIX, um dos séculos mais emblemáticos da história humana. A gente vai conversar sobre isso. O século XIX tem duas metades, como todo século tem. A diferença do século XIX é que a primeira metade é completamente diferente da segunda metade. E o Conte viveu na primeira metade, que é exatamente a primeira metade mais problemática. E tem uma coisa, João Mar, que é importante a gente falar sobre o Conte para entender quem era o sujeito. Ou seja, além de ser branco, rico, ele era filho de uma família monarquista, católica, família tradicional francesa. O Conte, na juventude, teve uma amante de nome Clotilde. Clotilde era mais velha do que ele, isso não tem problema nenhum. E o problema maior é que Clotilde era casada. O Conte tinha 19 anos. E o Conte foi aconselhado por amigos, né, a desistir dessa ideia. E o Conte dá uma resposta que é característica do pensamento dele e, ao mesmo tempo, é uma resposta que diz muito sobre quem ele é. Ele fala o seguinte: eu vou ficar com Clotilde, eu sei de todos os riscos que isso implica, em ser amante de uma mulher de 35 anos, eu tenho 19, e essa mulher é casada, e o marido dela é bravo, mas eu vou ficar, eu vou continuar, porque as leis da natureza são mais fortes do que quaisquer outras leis. As leis sociais. Do que as leis sociais e do que as leis de Deus, no caso dele. Nós vamos conversar sobre isso depois. O catolicismo. Então ele dizia que contra as leis da natureza não há como brigar. E a paixão, segundo ele, era uma questão natural dele. Portanto, não adiantava brigar contra aquilo. E isso vai ser uma característica do pensamento do Conte. A gente vai conversar sobre isso hoje. A ideia que ele tem do homem e a ideia que ele tem da vida social do homem, segundo ele, tudo isso está inscrito na natureza. Ou seja, o homem, só para antecipar essa ideia, natural. É um ser social, porque a natureza fez assim dele um ser social. Ele não depende de ser, digamos, de aprender a viver em sociedade. Entendi. Isso já nasce inscrito nele, isso é uma característica natural dele. Então eu diria que o Conte é isso. Esse é o personagem sobre o qual a gente vai falar sobre ele hoje. Um homem da primeira metade do século XIX, extremamente preocupado com o futuro da humanidade, com o futuro da sociedade. Segundo ele, a sociedade da época vivia um período de transição e essa transição não podia ser muito longa. O projeto dele era esse, era ajudar a humanidade a sair do túnel. Segundo ele, havia luz no fim do túnel, mas era preciso que a sociedade, a humanidade, fosse conduzida para sair desse túnel. Quem ia fazer essa condução era a sociologia. Entendi. E aí, Zé, aproveitando, porque nós temos na internet, o nosso programa vai ficar disponível em vários canais, e tem leigos. Você falou aí que o Conte era positivismo. E, na verdade, eu sempre vinculei o positivismo a Conte. Qual que é essa relação? Positivismo, explica o que é positivismo, né, para quem está nos ouvindo, e se ele já existia antes, ou foi Conte que criou esse positivismo, como é que é essa relação do Conte com o positivismo? O positivismo, João Mário, é o seguinte, é um movimento pós-Revolução Francesa. O movimento que antecede ao positivismo é o iluminismo. E o positivismo, ele vem na sequência. Quer dizer, o que significa o positivismo? Os positivistas tinham dois adversários. Digamos assim, aqueles que queriam uma restauração do passado. Lembra do túnel? Nós estamos na primeira metade do século XIX, a humanidade que não tinha experiência nenhuma em viver numa sociedade industrial. Quer dizer, a novidade da primeira metade do século XIX
é a primeira revolução industrial e já o limiar da segunda, ou seja, a humanidade se torna industrial urbana, e a gente tinha atingido o primeiro bilhão de habitantes, isso é um impacto demográfico. Isso assusta, isso isso traz o problema da desordem, do caos, da anarquia, e positivismo surge aí. E a ideia dos positivistas era de que para sair daquele túnel não cabia voltar, não tinha volta. Para eles, para os positivistas, a humanidade tinha que se libertar do passado. E isso não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, os iluministas tinham uma ênfase muito grande no futuro. Os iluministas jogavam muitas suas fichas no futuro, no progresso. E o Kant achava que esse ato entre futuro e passado é que estava prolongando a transição. Daí vem o positivismo. Eles diziam o seguinte: concordamos com os iluministas de que o passado tem que ser colocado no museu. Mas a gente não pode ficar muito tempo esperando que o futuro se construa. Então nós temos que construir o futuro no presente. E é para isso que surge o positivismo. Essa era a tarefa deles. Ordem e progresso. Para eles, para os positivistas, digamos assim, os restauradores, eram muito ligados à ordem, os conservadores. E esse excesso de ordem prejudicava o progresso. Por outro lado, os iluministas eram muito ligados no progresso, e isso prejudicava a ordem. E eles estavam buscando, os positivistas, uma perspectiva de trazer o progresso para o presente, de modo a nos libertar do passado, mas tem que ter ordem. Você não pode ter uma situação prolongada de desordem, porque a desordem é destruidora, é destrutiva. Então é preciso sair logo daquilo. E o positivismo, ele caracteriza esse movimento. O principal, talvez, do positivismo seja a ideia de ciência, a briga da ciência com a religião. Quer dizer, veja bem, vamos pensar na seguinte ideia. O Kant foi um dos primeiros positivistas, um dos primeiros, existiam outros. Condorcet, antes dele, já era positivista. O positivismo é um movimento que surge na França, assim, logo depois quando a França começou a viver os problemas da Revolução. Sempre lembrando que vem depois da Revolução é Napoleão e suas guerras. Isso foi altamente problemático. O Kant, ele foi um dos primeiros pensadores a advertir para a complexidade dos problemas sociais na era industrial e urbana. É como se ele dissesse assim: a humanidade está entrando numa era industrial e urbana, e isso torna a vida social complexa. Ou seja, a possibilidade do caos, da desordem é real. E ele dizia que, em função disso, de que essa sociedade urbana e industrial e complexa, que o governo dessa sociedade não pode ser mais para amadores. Essa sociedade, para ser administrada, veja bem, ele não está falando do Estado. Ele não está ensinando as pessoas a administrarem o Estado. Ele está pensando na sociedade. Essa é a diferença dele, digamos assim, enquanto um filósofo que está sugerindo a criação da sociologia. Olha, essa sociedade agora, para ela ser administrada, ela precisa de uma ciência. Nós já passamos a casa de 1 bilhão de habitantes, e esse 1 bilhão tende a se concentrar nas grandes cidades, e a gestão disso não é mais para amadores. E com isso ele vai sugerir a criação da sociologia, que é uma ciência que não existia. Isso que eu ia perguntar, porque você falou que ele era um filósofo, mas na época não tinha sociólogo. Não tinha. E aí ele vai... a obra dele é uma defesa da criação da sociologia. Digamos assim, ele vai fazer uma espécie de justificativa da criação da sociologia. Ele foi o primeiro pensador a utilizar a expressão sociologia. Esse vocábulo não existia antes. Ele próprio já tinha chamado a sociologia de física social. Antes dele, o Condorcet
já tinha chamado a sociologia de matemática social. Está vendo? Era muito comum naquela época o estatuto as ciências sociais estavam sendo fundadas, todas elas, as ciências sociais e humanas, o direito, a antropologia, a geografia, a sociologia, a economia. Então elas não tinham estatuto próprio, então era natural. As ciências humanas ali estavam todas sendo fundadas, né? Você tomava como referência o Estatuto das Ciências da física, Natureza, né? até Da no natureza. nome, matemática social, física social. Até que em 1839 o Comte usou a palavra sociologia. Então ele foi o primeiro. Só que ele não fez nada além disso. Entende? Ele não deixou nenhum, digamos assim, estudo sociológico. Ele não definiu, por exemplo, isso é uma lacuna no pensamento dele, daquela lacuna, ele não estava se propondo a isso, de definir, por exemplo, qual é o objeto de estudo da sociologia. Porque o Kant está pensando é sobre a humanidade. Claro, ele começa pensando sobre a sociedade francesa, ele começa pensando sobre os problemas que a França vivia naquele período. Depois ele expande, ele começa a pensar a Europa, algo mais ou menos assim. Os problemas que a França está vivendo nesse momento, eles são uma tendência, a Europa toda vai viver esses problemas, porque eles são decorrentes do processo de modernização, de industrialização, de urbanização, de complexação da vida social. Então ele começa pensando sobre a França, depois ele pensa sobre a Europa, ele vai generalizando. E no final da vida dele, ele termina pensando a humanidade. Ele vai dizer, tudo isso que a França está vivendo, a França está sendo pioneira em viver uma experiência que a humanidade toda vai passar por ela. Está vendo? Em última instância, e por isso é que ele é filósofo, ele está pensando no homem. Ele não está pensando a sociedade. Por isso é que ele não foi sociólogo. Talvez o primeiro sociólogo, a gente vai estudá-los depois, talvez seja Durkheim. E depois a gente vai falar sobre ele. Porque o Durkheim ele foi professor de sociologia, ele é que instituiu, digamos assim, a cátedra, e ao mesmo tempo ele foi produzir estudos sociológicos, o suicídio. Isso é Durkheim. Kant não fez nada disso. Kant tirou apenas. Kant defendeu, justificou, e ele era influente. Kant é um sujeito influente. Kant foi lido no Ocidente todo. Ele teve leitores no Ocidente todo, e lá de onde ele estava, ele defendia esse espécie de empoderamento, a palavra boa é essa, empoderamento da sociologia e dos sociólogos. Nós vamos falar desse empoderamento daqui a pouco. É um empoderamento assim, muito significativo. Antes da gente continuar, Zé, eu só queria falar que esse programa é um patrocínio do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, né, que por enquanto está patrocinando esse nosso programa para que ele tenha continuidade e uma duração prolongada, esperamos todos nós. Você começou a falar aí da França, da Europa. Você pode falar um pouco de como que era essa sociedade, o que ela está vivendo? No início você falou também da diferença da primeira metade e da segunda metade do século XIX. Você pode esclarecer um pouco mais sobre isso para nós? Acho que tem um fenômeno no século XIX que é muito forte. Vou falar dele daqui a pouquinho, Jomar. Mas só para enfatizar um ponto, ou seja, a primeira metade do século XIX, particularmente na França, é a primeira metade pós-revolucionária. Quer dizer, o que significa isso? A Revolução Francesa ela acontece em 1789. E a Revolução Francesa ela foi uma revolução violenta. Ela é conhecida como a guilhotina. Exatamente. E a guilhotina, ela não antecedeu a Revolução, ela sucedeu. Está vendo? O que significa? Havia uma disposição nos revolucionários franceses em guilhotinar o passado. É verdade. Em fazer uma ruptura com o passado. Então, o que significa mais ou menos assim, a revolução se faz não é antes e nem durante a tomada da Bastilha. É depois. É quando você conquista o poder que você vai fazer a revolução.
por exemplo, fazer o enfrentamento da religião. Uhum. Como é que eles vão fazer isso? Escola pública. Tá vendo? A escola pública, laica, obrigatória para todos. Uhum. Só que entre um processo de esvaziar as igrejas e encher as escolas, você cria um vazio. O Kant chama isso de vazio moral. Ou seja, o que é o vazio moral? Ele vai dizer o seguinte: a religião, a igreja e a monarquia vão ser desautorizados. Agora, outra coisa é você construir a república, é você autorizar a ciência. Que é o que na cabeça das pessoas. Então, isso fez do primeiro... veja bem, a primeira metade, Jomar, é a entrada em cena daquilo que Marx vai chamar de proletariado. Veja, essa primeira metade é uma metade em que a humanidade está aprendendo a trabalhar. O que significa aprender a trabalhar? Esse trabalho que nós temos hoje, né? Que é vender as suas horas. Exatamente. Lá no século XIX, a jornada de trabalho anual variava entre 3.600 e 4.500 horas por ano. Isso aí por dia dá umas 12 horas? Dá 16. Você não tinha jornada diária, você não tinha jornada semanal, ou seja, não tinha fim de semana, não existia férias, não existia aposentadoria. Então, qual era o limite da exploração, digamos assim? Era um limite físico. Te contratei, posso te levar à exaustão. E o limite moral. Por exemplo, se começasse a morrer gente na sua fábrica, você tinha que pisar no freio. Podia repercutir mal. Então, esse proletariado, Kant não chama de proletariado. Essa gente vai se organizar, aí vai chegar os comunistas. Só para você ter ideia, o Manifesto Comunista é de 1848. Está vendo? Ele está fechando a primeira metade. E o fenômeno interessante do século XIX, que preocupava Kant, Jomar, é um fenômeno que os sociólogos todos chamam de desmoralização. O século XVI vai ser a dessacralização, a laicização da vida. O século XIX vai ser o século da desmoralização. O que significa isso? Declínio da moral. Que até hoje, né? Eu acho que esse branco está até hoje, não pôs nada no lugar. Né? Principalmente, aí o que o Kant vai dizer, nós temos que aprender a viver sem moral, porque a moral acabou. A moral era o freio, era o mecanismo de regulação social, era o mecanismo de controle das consciências individuais, que vigorava nas sociedades rurais, nas sociedades pequenas, que nem sociedade era muito mais comunidade. Aí sim, a moral cumpria essa função. Agora, quando você chega numa sociedade urbana, complexa, industrial, e em processo de esclarecimento, ou seja, que vai deixar de ser uma sociedade ignorante, isso vai significar o fim da moral. Isso é que desesperava o Kant. A pergunta dele era o seguinte: até agora a moral regulou as potências individuais. Até agora a moral impediu que eu pratique atos violentos contra você. Ele vai dizer: acabou a moral. O problema do século XIX é o fim da moral. E ele dizia: sem restauração. A velha moral acabou. Se quisermos pensar na ordem social, vamos ter que pensar em outras referências. Mas a moral, enquanto padrões de comportamento, prescrições, segundo ele, declinou. E esse era o principal problema da época dele. Ô Zé, então para a gente encerrar esse bloco, para não ficar muito grande esse programa, eu queria que você falasse então, para encerramento, como é que Kant propunha soluções, né? Quais as soluções de Kant para esses problemas que você já apresentou aí para nós? Jomar, a proposta do Kant era o seguinte, era uma proposta radical. Ele dizia o seguinte: era preciso retirar o comando social da teocracia, da igreja e dos políticos. Ele já tinha, na primeira metade do século XIX,
uma experiência ruim com os políticos. Ele conheceu Napoleão, que era um político. O Comte dizia o seguinte, qual era o problema dele com a política? Não tinha a ver com corrupção, nada disso. É que ele dizia o seguinte, o político é da utopia, o político é da imaginação, o político é sonhador. E o político, se ele tem uma capacidade de convencimento, ele pode arrastar os líderes, aqueles que o Weber vai chamar de líderes carismáticos, Napoleão era. Eles podem arrastar a humanidade para aventuras. Comte era contra a revolução, porque quem gostava de revolução era a política. Segundo ele, você tem que ter paciência e seguir, a humanidade tem que seguir o fluxo, digamos, natural dela. Se você tem clareza das coisas, você pode melhor conduzir. Mas a ideia dele era o seguinte, é preciso retirar o poder dos políticos e passar todas as decisões para a ciência. A ciência, bem positivista. Exatamente. A ciência é que tem que ter a última palavra e não o político. Então essa era um pouco a ideia dele. Agora, isso demanda, na expressão dele, uma reforma das mentalidades. Esse é que era o problema do Comte. A reforma que ele queria fazer não era uma reforma eleitoral, não era uma reforma partidária, ele não estava preocupado com não era uma reforma econômica, não era uma reforma no sistema escolar, que nem existia. A questão dele era o seguinte, era preciso reformar a mentalidade das pessoas. A ideia dele era o seguinte, o mundo já era moderno, mas a cabeça das pessoas ainda estava lá atrás. Era preciso refundar a sociedade e começar pela mentalidade. Para isso, João Mar, que era importante a escola pública. A gente pode ver muitos defeitos no positivismo e nos positivistas, mas eles foram enfáticos defensores da escola pública. Ou seja, enfáticos defensores da ideia de que não há povo sem educação, de que sem escola pública os homens são ingovernáveis, porque você não governa ignorantes. A ignorância seria o principal entrave à governabilidade dos homens. Então, para isso é que você tinha que fazer, segundo ele, essa era a tarefa, fazer uma reforma intelectual. Jamais essa reforma não foi feita até hoje. A gente ainda está pensando, nós vamos tratar disso lá no futuro, mas a gente ainda pensa com cabeça lá dos séculos anteriores. Essa reforma intelectual que o Comte tanto reclamava ainda está por ser feita. Tem um outro sociólogo que fala, né, que são os mortos que dominam a gente. É o Comte. É o Comte, então é ele mesmo. O Comte fala, essa é uma frase interessante dele, o Comte tem umas frases que são marcantes. Uma delas é essa, ele vai dizendo o seguinte, estatisticamente a quantidade de mortos é muito maior do que a quantidade de vivos. E que quanto mais a humanidade vai acumulando séculos e séculos, mais ela vai acumular passado. Isso é uma tese freudiana também, aquela ideia de que você pode se tornar um prisioneiro do passado. O homem pode se tornar um prisioneiro do passado e pode sofrer. Você pode ter sofrimento mental com isso. E a sociedade também. E o Comte está dizendo isso. Nós temos que nos libertar. Ele não conhecia Freud, que Freud é do século seguinte. Mas ele está dizendo o seguinte, nós temos que nos libertar do passado. Se nós não nos libertarmos do passado, qual passado? Esse que a gente recebe. A educação, a culturalização, a endoculturação. Ô Zé, eu vou te cortar porque o papo está muito bom, mas o podcast está ficando muito longo. Nós vamos continuar, nós vamos ter um segundo, né? Semana que vem a gente vai continuar falando sobre Comte e nós vamos falar, eu estou curioso, e nos próximos, sobre a questão do Ordem e Progresso, porque eu já vi isso aí em algum lugar e depois eu quero saber como é que é essa relação. Mas agradecer ao nosso patrocinador, o GE, que nós estamos encerrando esse primeiro podcast, Prosa Sociológica. Semana que vem
né, no mesmo horário, no mesmo dia semanal, nós estaremos colocando o segundo bloco do programa sobre Conte.